Bem-vindos ao O Debate. O apito final de uma grande decisão deveria ser o fim da história, mas no futebol, muitas vezes, é ali que uma nova história começa. Hoje, nosso foco é um desses momentos, logo após a final da Copa do Brasil de 2025. Corinthians vence o Vasco por 2-1 no Maracanã. E o momento que nos interessa não foi um gol, nem uma defesa, mas uma frase. Uma frase captada no meio da comemoração corintiana. Enquanto os jogadores do Vasco saíam de campo, o lateral Mateuzinho do Corinthians diz: "Deixa embora, mais um vice." Uma frase curta, sabe? Mas que abre um universo de discussões. Exato. E a questão que se coloca é: isso é parte legítima do jogo? O chamado folclore que alimenta as rivalidades? Ou é um ato desrespeitoso que cruza uma linha ética ao importar uma provocação que nem pertencia àquela final? Eu vou defender que a atitude do Mateuzinho, embora polêmica, se insere perfeitamente na cultura do futebol brasileiro. E eu vou argumentar o contrário. Para mim, essa provocação foi um ato menor que diminuiu a própria conquista do Corinthians e demonstrou uma faceta antidesportiva focada unicamente, em humilhar o adversário de forma desnecessária e, pior, descontextualizada. Pois bem, minha perspectiva parte de um ponto bem simples. Um jogador de futebol não é uma tela em branco que muda de cor a cada camisa que veste. O Mateuzinho, ele foi forjado na base do Flamengo. Ele cresceu desde criança no epicentro de uma das maiores rivalidades do país, que é contra o Vasco. Ele fez parte de uma geração muito vitoriosa com o Vinícius Júnior, Paquetá, João Gomes, que tinha no Vasco o seu principal adversário a ser batido nas categorias inferiores. Essa identidade ela não se apaga com uma transferência. Ninguém diz que se apaga, mas a questão é de pertinência. Ele não estava jogando pelo Flamengo ali. Mas é aí que está o ponto. A palavra vice não foi uma ofensa genérica. É um código, é uma provocação com endereço, com DNA, com história. A fonte que a gente tem documenta isso claramente. O Vasco foi vice-campeão para o Flamengo nos Cariocas de 99, 2000, 2001... depois 2004, 14, 19 e ainda teve a Copa do Brasil de 2006. Quando o Mateuzinho usa essa palavra, ele não está apenas comemorando um título do Corinthians. Ele está ativando toda essa memória, essa rivalidade que, corre no sangue dele. É a manifestação de um personagem que foi moldado por esses confrontos. É a linguagem do futebol na sua forma mais crua. Olha, eu vejo de uma forma completamente diferente. Você chama de linguagem, eu chamo de imprecisão maliciosa. Vamos aos fatos. Aquele era o primeiro título do Corinthians em cima do Vasco. Portanto, a frase "mais um vice" é objetivamente uma mentira. Não era mais um, era o primeiro. E essa falsidade factual, para mim, expõe a real intenção. Não era uma brincadeira sobre o jogo que aconteceu, mas um ataque deliberado para humilhar. E mais, ao fazer isso, ele desvia o foco. Aquele momento era do Corinthians. A torcida corintiana estava celebrando uma conquista do seu clube. Mas a provocação de Mateuzinho não foi sobre Corinthians e Vasco. Foi sobre Flamengo e Vasco. Ele usou a plataforma da vitória do Corinthians para mandar um recado de uma rivalidade alheia. Isso não é só desrespeitoso com o Vasco, é um desserviço ao próprio Corinthians. Mas espere aí, você acha mesmo que o torcedor corintiano se sentiu ofendido com a provocação? A torcida tem sua própria rivalidade com o Vasco e qualquer provocação que atinja o adversário é bem-vinda. Você está analisando com uma lupa de pureza que não existe no calor do momento. No futebol, as identidades se somam. Ele é jogador do Corinthians e cria do Flamengo. Uma coisa não anula a outra. A provocação dele, na verdade, enriquece a narrativa, cria uma subtrama. Agora, no próximo jogo entre Corinthians e Vasco, ou mesmo entre Flamengo e Vasco, esse episódio vai ser lembrado. Isso gera interesse, vende ingresso, alimenta programa de debate, é o motor do entretenimento do futebol. Certo, mas se a gente aceita essa sua lógica, qual é o limite? Um jogador do São Paulo, que veio da base do Palmeiras, pode provocar o Corinthians, lembrando de um rebaixamento de décadas atrás, mesmo numa final de Libertadores. A identidade do clube que ele representa no momento não conta mais? A sua lealdade primária não deveria ser com o escudo que ele está vestindo e com a história daquele confronto específico?
Ao invocar a rivalidade do Flamengo, ele apequena a conquista do Corinthians, a transforma em nota de rodapé de uma história maior que não é a dele. A festa deixa de ser sobre a glória corintiana e passa a ser sobre a hegemonia histórica do Flamengo. Para o corintiano que está ali, comemorando, isso não soa estranho. Não acho que apequena, acho que conecta. O futebol não é feito de eventos isolados, é uma teia de histórias que se cruzam. A atitude do Mateuzinho humaniza o jogo. Mostra que ali não tá um robô programado para dizer frases feitas, mas um cara que tem uma história, uma paixão, uma rivalidade antiga. Isso é o que a gente chama de folclore. É o que transforma jogadores em personagens e jogos em capítulos de uma saga. O Gabigol levantando a placa de precisa-se de um rival não é sobre um jogo, é sobre uma era. A provocação do Mateuzinho, para mim, se insere nessa mesma prateleira. Ok. Eu até entendo a ideia de que o jogador carrega a história dele. Mas isso não nos leva a uma pergunta perigosa. Onde a gente traça a linha entre o folclore e o simples desrespeito? O que impede um jogador de trazer uma ofensa pessoal de fora do campo e chamar isso de folclore? Para mim, a linha foi claramente cruzada aqui. Folclore é a corneta inteligente, a brincadeira que tem a ver com o momento, é o Edmundo rebolando na frente do Gonçalves, é o Renato Gaúcho dizendo que vai brincar no Brasileirão. Tem a ver com o contexto da disputa. O que o Mateuzinho fez foi diferente. Ele esperou o adversário estar no seu momento mais vulnerável, de cabeça baixa após perder um título, para desferir um golpe baixo que nem vinha do contexto daquela luta. Mas aí eu te pergunto, que alma é essa que a gente quer pro futebol? É a alma da rivalidade inteligente da corneta que faz parte do jogo? Ou é uma alma que depende de buscar uma ferida antiga de outro contexto só para maximizar a dor do outro? Porque são coisas bem diferentes. Você está tentando limpar ou deixar bonitinho um ambiente que é bagunçado por natureza. Futebol é paixão, é conflito, a provocação só funciona porque ela dói. Se não doesse, não teria efeito. A fala dele é dura, sim, é cruel talvez, mas se insere numa tradição de rivalidade verbal. Contanto que não incite a violência física, e não há nada que indique isso, faz parte do espetáculo. Tirar isso do futebol é tentar transformá-lo em tênis, um esporte de cavalheiros. E o futebol brasileiro nunca foi isso. Ele é passional, visceral. Eu discordo que a alternativa seja o silêncio dos cavalheiros. A alternativa é a grandeza. A glória da vitória e a dor da derrota já são emoções fortes o suficiente. Você não precisa humilhar para se sentir campeã. Pelo contrário, o respeito ao adversário derrotado engrandece a sua própria vitória. E isso me faz pensar justamente na escolha das palavras dele. Se a intenção era só a zoeira do momento, a corneta da vitória do Corinthians, por que ele não disse algo sobre o jogo que acabou de acontecer? Algo como, ganhamos na sua casa, ou aqui quem manda é o timão. Seria uma provocação direta, contextualizada. Por que seria uma provocação fraca? Seria uma pistola de água contra um tanque de guerra. Ele tinha uma arma muito mais poderosa no seu arsenal pessoal, e ele usou. A escolha da palavra vice não foi aleatória, foi cirúrgica. Exato. E é essa natureza cirúrgica que revela a malícia. Revela que a intenção não era celebrar, mas ferir da forma mais profunda possível. Ele não se contentou com as armas da rivalidade Corinthians-Vasco. Ele foi no baú de outra guerra buscar a arma mais letal que encontrou. Isso transforma o esporte de uma competição acirrada para um exercício de humilhação. A vitória já é a recompensa. A provocação, nesse caso, é um excesso que revela mais sobre a necessidade de diminuir o outro do que de exaltar a si mesmo. E isso, para mim, empobrece o momento. A celebração do Corinthians fica manchada. Eu vejo porque você pensa assim, mas me parece uma visão um tanto idealizada da competição. Você fala em excesso, eu chamo de guerra psicológica. O poder da provocação não está no fato de ser verdade ou não naquele jogo. Está no peso que essa palavra tem, na história que ela carrega, na dor que ela causa no rival. A intenção do Mateuzinho não era ser um historiador preciso. A intenção era ser um rival implacável. Ele usou a palavra mais potente que ele conhecia para atingir o ponto mais sensível do adversário. A força da provocação não reside na precisão factual, mas na sua ressonância emocional e histórica. Do ponto de vista da rivalidade, como jogada verbal, foi de uma eficácia tremenda. Uma eficácia cruel.
uma eficácia que não constrói nada de positivo. Porque o que fica dessa história? Fica a imagem de um campeão que, no seu momento de glória, preferiu focar na dor do perdedor em vez de celebrar a própria força. Fica a lembrança de que a alegria de alguns parece depender diretamente da humilhação de outros. E isso perpetua um ciclo de animosidade que muitas vezes transborda do campo para a arquibancada. Você diz que não incita a violência, mas ao validar a humilhação como parte legítima do espetáculo, você não acha que se abre uma porta perigosa? A linha entre a provocação verbal e algo mais sério pode se tornar muito tênue quando o objetivo principal é maximizar o sofrimento alheio. Ser vista dentro do ecossistema do futebol. Não foi um ato isolado de um indivíduo, mas a fala de um agente cultural que responde a uma longa história de rivalidade. É um comportamento que, gostemos ou não, faz parte da mitologia dos grandes confrontos. Tentar policiar isso é querer apagar uma parte essencial do que torna o futebol tão cativante e humano. E eu concluo reafirmando que o momento era do Corinthians e para o Corinthians. A escolha de sequestrar essa celebração para acertar contas de uma rivalidade alheia empobrece o significado da vitória. Reforça um lado doentio da competição, onde a sua alegria só é completa com a miséria do outro. Foi uma oportunidade perdida de ser grande na vitória, escolhendo ser pequena na provocação. No fim, acho que podemos concordar que esse pequeno incidente, de alguns segundos, joga a luz sobre a tensão que define o esporte. O equilíbrio quase impossível entre a paixão avassaladora que alimenta a rivalidade e os princípios de respeito que deveriam nortear qualquer competição. Sem dúvida. É um caso de estudo perfeito sobre como a biografia de um atleta e as narrativas culturais do esporte colidem no calor do momento. E o material que analisamos aqui nos força a refletir sobre uma questão fundamental. No futebol, onde exatamente nós, como torcedoras e espectadores, devemos traçar a nossa própria linha entre o que é aceitável e o que passa a ser inaceitável? A resposta talvez não seja tão simples.